Olá! O tema desta aula é Poder Fiscalizatório da Câmara. O Poder Legislativo atua mediante controle externo sobre o Executivo, no que é auxiliado pelo Tribunal de Contas, seja ele do Estado ou do município. Isto quer dizer que exerce ampla fiscalização sobre as contas da Prefeitura. E o parecer prévio do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 da Casa Legislativa. Saiba que o poder fiscalizatório não poderá, em hipótese alguma, ser utilizado fora dos parâmetros indicados na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. A efetividade da atividade fiscalizadora da Câmara Municipal poderá se manifestar de variadas maneiras. Por exemplo, o pedido de informações formulado ao prefeito, comissões especiais de inquérito, tomada de contas do prefeito e presidente da mesa e até mesmo o julgamento dos ilícitos políticos praticados pelos agentes políticos municipais. Essa função fiscalizatória do Poder Legislativo pode ser exercida individualmente por seus membros ou por comissão permanente designada para esse fim ou ainda por comissões especiais de investigação. A Constituição brasileira determina que a fiscalização do município seja exercida pelo Poder Legislativo local, realizada mediante controle externo. Que o Poder Legislativo exerça o controle externo auxiliado pelo Tribunal de Contas dos Estados ou do município, ou dos Conselhos de Contas dos municípios, onde houver. A fiscalização dos municípios também é feita pelo sistema de controle interno do Poder Executivo na forma da lei. Mas saiba que a sociedade também pode fiscalizar. Você sabia que o cidadão também pode fiscalizar? O texto constitucional dispõe que as contas do município devem ficar durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, que poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. O julgamento das contas do município sofreu disciplina específica da Constituição Federal de 88, que a respeito disso diz o seguinte: as contas precisam ser avaliadas em relação aos méritos contábil, orçamentário, o mérito financeiro, o mérito operacional e também sobre o mérito patrimonial, especialmente quando examinados pelo viés da legalidade e legitimidade dos investimentos públicos realizados pelo município. Acrescente-se a esses enfoques os predicados da moralidade e da eficiência, porque são princípios gerais instituídos pela Constituição Federal de 88 também, por meio de artigo específico, que no caso é o artigo 37, caput, e que, portanto, não haveriam de ser preteridos no exercício desse controle e julgamento das contas municipais. É importante esclarecer que as contas do município serão julgadas pelo plenário da Câmara, de modo que tanto as contas do Poder Executivo quanto da mesa diretora serão objeto de apreciação. O plenário é soberano para exercer o seu juízo de valor com relação à adequação dessas contas e o faz por meio de maioria absoluta, o quórum de 2/3, que é aquele quórum instituído pela Constituição Federal. Inclusive, nesse aspecto, é de se dizer que a Câmara não detém sequer autonomia para fixar quórum diverso para aprovação das contas do prefeito e da mesa diretora. Uma vez aprovadas as contas, que serão julgadas com instrução do parecer do Tribunal de Contas, a aprovação das contas do Executivo resultará na elaboração de um decreto legislativo, uma vez que os efeitos a serem produzidos pela norma são externos ao próprio Poder Legislativo Municipal, externos à própria Câmara. Com relação à aprovação das contas da mesa diretora, expede-se uma mera resolução, tendo em vista os efeitos interna corporis esperados pela manifestação do plenário. Os tribunais de contas são órgãos técnicos que têm a incumbência de fazer o exame
de aspectos com índole contábil, né, relacionados ao exercício da atividade administrativa. Nesse desenvolvimento, eles elaboram pareceres, realizam visitas técnicas, que são as inspeções, realizam tomadas de contas especiais, inclusive, e elaboram pareceres que, como já dito, serão encaminhados à Câmara e subsidiarão o processo de decisão no julgamento das contas do município, sejam as contas do Poder Executivo, sejam as contas da mesa diretora da Câmara. A atividade do Tribunal de Contas, ela resulta tipicamente na elaboração de parecer técnico relacionado a esses aspectos orçamentários e aspectos de índole especificamente contábil e subsidiarão o plenário da Câmara na decisão quanto à aprovação ou rejeição das contas do município, seja do Executivo, seja da própria mesa diretora. Com relação à vinculação dos tribunais de contas à estrutura do Poder Legislativo, há quem entenda que eles integram a estrutura do Poder Legislativo Municipal, ou no caso dos municípios, do Poder Legislativo dos Estados, considerando que a Constituição Federal apenas e tão somente enunciou 3 poderes na República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É de se dizer que o Tribunal de Contas, ao contrário do que o nome indica e denuncia, ele não tem uma atribuição judicante propriamente dita, mas uma atribuição técnica de exame relacionado a aspectos contábeis. E por isso ele não integra a estrutura do Poder Judiciário. Ele integra, na verdade, uma estrutura própria, autônoma, independente do Poder Legislativo e, como a própria Constituição de 88 diz, ele atua apenas e tão somente em regime de colaboração com o Poder Legislativo. O entendimento que hoje prepondera é de que os tribunais de contas não integram a estrutura do Poder Legislativo e também não integram a estrutura do Poder Judiciário e atuam apenas e tão somente em regime de colaboração em relação ao Poder Judiciário, tal qual foi estabelecido pela Constituição Federal de 88 no seu artigo 71. Para consagrar o princípio da transparência nos atos e fatos da administração pública, a Constituição da República conferiu ao Poder Legislativo a prerrogativa de fiscalizar as ações governamentais do Executivo. E, para viabilizar o exercício desta missão, estabeleceu a possibilidade da solicitação de informações. Na esfera municipal, é a lei orgânica o diploma hábil para prever e disciplinar a função fiscalizadora do legislativo local. Contudo, há de se observar que as funções de fiscalização e controle conferidas ao legislativo devem ser desenvolvidas com a observância do princípio da harmonia entre os poderes. O Executivo deve franquear, de modo organizado, o acesso aos vereadores a todos os registros da Prefeitura que contenham elementos por eles solicitados na forma regimental, mas não está obrigado a fornecer por escrito um número imenso de informações, de modo a colocar-se em situação de subserviência em evidente ofensa à independência dos poderes. Confira alguns requisitos que, a rigor, devem ser observados no pedido de informações encaminhado pelo Legislativo ao chefe do Executivo. Ser formulado por qualquer vereador e aprovado pelo plenário da Câmara. Estar fundamentado na existência do interesse público. Trazer a especificação do que se pretende obter, sendo inconcebíveis os pedidos formulados de forma genérica. Não ser excessivo, atendo-se aos elementos estritamente indispensáveis à sua solução. Ao plenário, cabe deliberar sobre os pedidos de informações ao Poder Executivo, para que assim sejam prestados esclarecimentos sobre os atos praticados pela administração. A deliberação aprovada deverá indicar com precisão e clareza os assuntos sobre os quais a Câmara deseja informações ou esclarecimentos. O chefe do Executivo não está obrigado a discorrer sobre sua gestão em geral, mas sim sobre determinados aspectos de sua administração ou sobre certos negócios municipais individualizados. A lei orgânica local geralmente estabelece condições e prazo para o atendimento desses pedidos, mas, se não o fizer, caberá ao plenário discernir o que é matéria de interesse do Legislativo e fixar um prazo razoável para a resposta do prefeito, evitando solicitações impertinentes e muitas vezes inatendíveis, por serem absurdas
ou manifestamente ilegais. É importante destacar que é vedado o comparecimento pessoal do prefeito à Câmara, ainda que previsto na Lei Orgânica Municipal. Verdade. O que se pode fazer é dirigir-lhe pedidos de informação, observadas as condições de tais solicitações e modo de atendimento, para que assim o plenário delibere segundo as disposições legais em homenagem ao princípio da legalidade. Exato. Já os secretários municipais é que deverão ser convocados para prestar informações à Câmara, desde que a lei orgânica assim o estabeleça. O controle legislativo exercido pela Câmara também se manifesta por meio de autorizações legislativas. Foi dito aqui anteriormente, quando discutimos as dimensões da função fiscalizatória do Poder Legislativo, que ele se manifesta sobre aspectos específicos da administração pública e se manifesta também de forma bastante marcante no processo legislativo municipal. Bem, dessas duas atividades resulta que em algumas ocasiões o Executivo ele precisa de, antes da prática do ato, pedir autorização ao Legislativo. As leis autorizativas, portanto, são manifestações da Câmara, mediante lei ordinária, sem qualquer rigor especial com relação ao processo legislativo. Na prática, as leis autorizativas são necessárias apenas nas situações que a Constituição Federal assim definiu. Confira alguns exemplos: remanejamentos, transposições e transferências, tomada de empréstimos, concessão de subvenções e de auxílios financeiros, alienação de bens imóveis, ingresso em convênios e consórcios, afastamento do prefeito ou do vice-prefeito. Um fato importante é que as leis autorizativas são sempre da iniciativa do chefe do Poder Executivo. Portanto, será sempre o prefeito que iniciará o processo legislativo das leis autorizativas. As comissões parlamentares de inquérito ou comissões especiais de inquérito representam a mesma coisa. São sinônimos entre si, sendo que as comissões especiais de inquérito geralmente são aplicadas em relação àquelas comissões instituídas pela Câmara Municipal. Na prática não há diferença nenhuma entre as nomenclaturas, representam exatamente a mesma atividade excepcional e transitória instaurada na Câmara mediante requerimento de 1/3 dos vereadores, numa manifestação clara que privilegia as minorias. É um princípio, inclusive, que se estuda no direito, chamado princípio das minorias, por meio do qual 1/3 das assinaturas do plenário da Câmara ensejam a instalação da Comissão Especial de Inquérito. São comissões temporárias, como eu já disse, que se prestam a apurar fato certo e determinado relacionado com a gestão do Poder Executivo ou, eventualmente, com a prática parlamentar de algum vereador. As comissões produzem seus trabalhos e, para isso, elas têm prerrogativas próprias das autoridades judiciárias, porque assim definiu a Constituição Federal. Dos trabalhos da CPI resultará um parecer que será encaminhado ao plenário da Câmara e que auxiliará na decisão quanto à eventual responsabilização do prefeito, vice-prefeito ou mesmo dos vereadores. Vale dizer que os trabalhos das comissões, caso indiquem responsabilização de servidor submetido ao prefeito, nesses casos compete ao próprio prefeito exercer controle sobre os atos do seu poder. Então cabe ao prefeito instaurar procedimento administrativo no âmbito do Poder Executivo para responsabilizar o agente submetido à sua autoridade administrativa nos termos da lei. A comissão de inquérito tem amplo poder investigatório no âmbito municipal, podendo fazer inspeções, levantamentos contábeis e verificações em órgãos da Prefeitura ou da própria Câmara, bem como em qualquer entidade descentralizada do município, desde que se realizem na própria repartição, sem a retirada de seus livros e documentos, que podem ser copiados por seus membros ou auxiliares da comissão. Saiba que as comissões especiais de inquérito devem assegurar, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos partidários que participam da respectiva Casa Legislativa.
A cassação de mandato, ela resultará sempre de deliberação do plenário da Câmara, por infração ético-parlamentar ou político-administrativa, tal como instituído na lei orgânica do município ou na sua missão, nos termos da legislação federal, especificamente aqui, o Decreto-Lei 201 de 1967. A perda do mandato, ela sempre resultará de deliberação política. Compete à Câmara, portanto, que é uma casa política, exercer juízo de valor sobre ilícitos de índole política. Já a extinção do mandato, ela resulta sempre de ato, como por exemplo a morte, ou fato que torne automaticamente perdido o mandato parlamentar. Ela resulta sempre de uma deliberação meramente administrativa do presidente da mesa diretora, que expedirá um decreto legislativo ou, no caso de vereador, uma mera resolução dando ciência do ocorrido. É de se dizer que, nesses casos, o presidente decide monocraticamente. Na verdade, ele não decide, ele apenas atua administrativamente, considerando que não há um juízo político a ser exercido. Outras possibilidades de perda de mandato resultam da legislação criminal, que assim define quando diz que as decisões transitadas em julgado resultam na perda de mandato, e mais recentemente, especificamente em relação ao mandato parlamentar, por conta do entendimento que a mudança de filiação partidária enseja a perda do mandato. A moralidade, apesar de estar mais relacionada à conduta pessoal, também determina atos e políticas da administração pública. A probidade e a moralidade foram contempladas na Constituição Federal como princípios vetores da gestão do erário e como qualidade necessária a todo administrador público. Em um país em desenvolvimento, com recursos públicos que devem ser empregados de maneira eficiente, impressionam no Brasil os dados sobre corrupção e desvios de verbas públicas. Tens toda a razão, e a moralidade pública e a probidade administrativa dos agentes do poder são um direito do povo. Daí a razão por que o controle da legalidade da administração foi ampliado até o mais simples cidadão. E o que o vereador pode fazer sobre isso? O vereador poderá, ainda dentro do campo de sua competência funcional, verificar pessoalmente todas as atividades da administração municipal, tomando, contudo, cuidado de não interferir nos negócios do Poder Executivo, levando suas conclusões aos demais vereadores nas hipóteses previstas no regime interno. E mais uma aula chega ao fim. Na próxima e última aula deste módulo, o tema será Marketing de Gestão. Até lá!